Bom, na verdade a reforma ela traz uma modalidade de contratação que já existia no nosso direito, mas que não vinha sendo regulamentada. Na verdade existia uma regulamentação muito tímida pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. A nova lei, ela permite que a gente chegue à conclusão de 3 tipos de descentralização de atividade, vamos dizer assim. O primeiro tipo é o contrato temporário, tradicional na nossa lei. O segundo tipo, o contrato de prestação de serviço, que todo mundo chama, mais conhecido como a terceirização da mão de obra. E o terceiro tipo, a contratação de resultados. Então, isso quer dizer que uma empresa ela pode se centrar no seu objeto principal e não necessariamente desenvolver medidas que vão concretizar a confecção do produto, por exemplo, ou do serviço que ela está prestando. Isso quer dizer que ela pode subcontratar para que o produto dela seja feito por outras pessoas e não necessariamente por ela própria. Isso vai provocar um barateamento, obviamente, na atividade produtiva dela, e isso permite que ela possa, por um lado, produzir de uma forma mais eficiente, porque provavelmente ela contratando pessoas que vão produzir o resultado final, ela pode ter um produto mais bem acabado e pode se centrar, por exemplo, só na questão tecnológica. O intérprete tem que tomar muito cuidado, porque o fato da lei ter sido publicada com essas alterações e com essa permissão de se fazer novos tipos contratuais, ou seja, de subcontratar a mão de obra de uma forma mais aberta ou mais permissiva do que havia anteriormente, não quer dizer que se possa sair realizando migrações de trabalhadores de um contrato para o outro, porque isso vai caracterizar fraude. Não é essa a intenção do legislador. A intenção do legislador é permitir a subcontratação dentro de um estudo que a própria OIT tem desde os anos 80, esse informe 80, 90, onde ele trata do que a gente chama de cadeias de produção, ou seja, permitir que as empresas possam se concentrar no seu objetivo principal e descentralizar a produção do produto delas. Então, por exemplo, hoje tem que se considerar a tecnologia dentro das empresas. O que as empresas fazem? Para elas é muito mais importante investir na tecnologia. E a reforma, no bojo da CLT, ela vem dizer que as empresas que produzem em cadeia, nessa cadeia de produção, uma empresa para outra, elas não vão ser responsabilizadas, elas não vão ter vínculo de emprego com esse trabalhador e, em regra, também não serão responsabilizadas. Cada um se responsabiliza pelo contrato de trabalho que contratar. Então, esse eu poderia dizer que é o coração da lei. Isso não permite, por exemplo, que uma empresa, a partir do dia 11 de novembro, dispense todos os seus trabalhadores, monte uma empresa e os contrate por intermédio dessa empresa como uma subcontrata. Isso é fraude e, obviamente, que isso vai gerar o vínculo de emprego direto aí com a empresa que contrata. Bom, eu acho que a grande novidade com relação ao risco é a responsabilidade pelo dano processual, que é a famosa litigância de má-fé do Código de Processo Civil e que agora passa a ser tratada na CLT, né? Antes nós não tínhamos essa figura, né? Há que lembrar aí que é possível a condenação solidária do advogado com o cliente caso se comprove que eles estejam agindo em conluio, né? A lei ela traz a possibilidade também da multa para testemunha que mentir em juízo, não é? Então, a sistemática dos escritórios, as entrevistas que os advogados fizerem com o cliente, elas vão ter que ser mais cuidadosas. E as formas de se redigir petição inicial e defesa também, porque a partir da reforma, o legislador ele exige certos requisitos para a petição inicial, que antes já existiam no Código de Processo Civil, muitos juízes vinham aplicando, mas que na Justiça do Trabalho, por conta da informalidade, muitos defeitos que as petições apresentavam, eles passavam para o processo poder chegar ao final. E agora, com a reforma, existe uma possibilidade maior de se
do juiz poder rejeitar essas petições que sejam petições defeituosas, vamos dizer assim. Então agora me parece que os advogados vão ter que tomar um pouco de cuidado com isso, vão ter que se especializar, estudar mais, porque as relações ficaram mais complexas, quer dizer, já eram complexas, mas agora está juridicamente mais complexa, vai aumentar o leque dos vícios de consentimento e vícios sociais que podem ser discutidos dentro da petição. Isso tem uma certa lógica para se formular o pedido, se quiser ter uma situação positiva dentro dos processos, né? Então isso tudo vai acabar mudando a rotina dos escritórios. A questão é tranquilidade, entender, estudar a reforma e ver qual a melhor aplicação para poder continuar com os processos na prática e permitir que os processos tenham um andamento mais tranquilo, vamos dizer assim, e que não seja tão tumultuado.